Olá pessoal, com grande satisfação me dirijo a essa plateia selecionada, futuros engenheiros do nosso Brasil, hoje para uma aula que pode ser decisiva para a sua aprovação. Física moderna. De alguns tempos para cá a quantidade tem aumentado, não diria que chega a ser necessariamente a mesma quantidade daqueles assuntos tradicionalmente explorados no ITA, que nós temos destacado, como gravitação universal, termodinâmica, dinâmica impulsiva, e lá da parte do professor Marcel também merece destaque a ótica física, a ondulatória, problemas de acústica, de interferência. Mas o fato é que ultimamente a física moderna tem caído cada vez mais e, como aconteceu em 2020, em particular com a última questão da prova, essa questão pode acabar fazendo diferença, já que é um assunto que a cada ano parece explorar algum conteúdo novo, alguma coisa que antes caía de alguma forma e agora cai de outro jeito, alguma coisa que antes não caía, agora cai. E é claro que nós estamos atentos a isso, queremos nos preparar para isso. Eu farei comentários a respeito durante a aula, inclusive com a resolução dessa questão de 2020, onde você é uma daquelas, né, que você lê, parece que é um fenômeno extraordinário, que você não tem assim muita intimidade, mas no fim acaba recaindo na velha conversa de conservação de quantidade de movimento e de conservação de energia. Então vamos encarar com seriedade esse assunto, não apenas os exercícios selecionados com muito critério para serem trabalhados em sala, como também depois, né, se você é de fato sério candidato às escolas militares, é preciso que você dê conta de resolver todas as questões propostas. E nós, como sempre, permanecemos antenados aqui para assessorá-los no que for necessário. Vamos lá então, já se trata da segunda aula de mecânica quântica. Primeiro exercício, ainda antes, resposta do desafio da aula 25, letra B, ok? Não obtive maiores informações, ninguém pediu auxílio, talvez um certo número de pessoas encontrou essa resposta, pediu a confirmação. Agora eu aqui passo a responsabilidade a vocês, por favor verifiquem se chegaram a esse resultado. É sobre salto quântico, se eu não me engano, né? Não é de fato uma questão assim tão difícil, já que se tratava da primeira aula de mecânica quântica. Os exercícios de hoje também envolvem teoria da relatividade, não apenas mecânica quântica, como é o caso desse primeiro. Segundo a teoria da relatividade de Einstein, se um astronauta viajar em uma nave espacial muito rapidamente em relação ao referencial na Terra, o tempo passará mais devagar para o astronauta do que para as pessoas que ficaram na Terra. Suponha que um pai astronauta com 30 anos de idade viaje numa nave espacial numa velocidade constante até o planeta recém-descoberto GL 581c e deixe na Terra o seu filho com 10 anos de idade. O pai tem 30 anos e o filho ficou na Terra, sendo que o filho tem apenas 10 anos de idade. O tempo decorrido na Terra para o filho, que aqui ficou, né? E o tempo decorrido para o astronauta, em função da velocidade v dessa viagem, esses tempos se passam de forma diferente, né? Por causa da grande velocidade dessa nave espacial. Ida e volta, né? Esse tempo que será expresso, daqui a pouco vamos ver como, é o tempo de ida e volta relativamente ao referencial da Terra, desprezando-se a aceleração e desaceleração, quer dizer, considerando como se a velocidade tivesse sido constante durante todo o percurso. São dados, respectivamente, pelas expressões. Ficou pequeno aqui, mas no seu impresso dá para ver bem que para o filho o tempo é expresso por 40c sobre v, e para o pai, 40c sobre v, raiz de 1 menos v sobre c ao quadrado, como esse segundo fator é menor do que 1, né? Então o intervalo de tempo para o pai é menor, comprovando então a dilatação temporal. Dilatação temporal quer dizer, para quem está na Terra, essa viagem demora mais tempo do que para quem está na nave. Os relógios marcarão tempos diferentes. Onde C é uma constante, que indica a velocidade da luz no vácuo, T minúsculo e T maiúsculo são medidos em anos. Determine, em função de C, a velocidade que o pai
deveria viajar, de modo que quando retornasse à Terra, ele e seu filho estivessem com a mesma idade. Então é um problema parecido, né, com aquele do paradoxo dos gêmeos, que foi o primeiro que a gente resolveu na aula de teoria da relatividade, 2 aulas atrás. Ok? A parte matemática desse problema é que menos preocupa. Eu realmente faço esse exercício para você, para que você também, junto comigo, né, no final, reflita sobre o resultado. Então, para o filho, o tempo que você passa é dado por 40c sobre v, onde v deverá ser determinada, é a pergunta. Para o pai, o tempo é calculado por 40c sobre v, raiz de 1 menos v sobre c ao quadrado, isso é um dado. Né? Para facilitar a conta, para não ter de escrever muitas letras, está se propondo substituir v sobre c por x, né, que aparece aqui dentro da raiz. Assim, eu deixo a resolução um pouquinho mais compacta. Pai e filho têm idades diferentes, como normalmente acontece. Aqui o pai tem 30 anos, o filho tem 10. Mas como para o pai nessa viagem o tempo vai passar mais devagar, é possível que no retorno, desde que a velocidade seja bem calculada, desde que a duração da viagem seja conveniente, é possível que, e essa é a condição do problema, que a nova idade do pai seja igual à nova idade do filho. O pai hoje tem 30 anos. Ele faz a viagem num tempo que é dado por 40c sobre v, raiz de 1 menos v sobre c ao quadrado. Daqui a pouco eu substituo v sobre c por x para não me dar tanto trabalho nas contas. E a nova idade do filho, o filho que hoje tem 10 anos, quando o pai retornar, terá se passado um tempo para o filho de 40c sobre v. Então trata-se aqui de resolver uma equação irracional, claro, mas isso não é problema para vocês, calcular a velocidade v. Tá? Então, por conveniência, chamamos v sobre c de x. C sobre v, portanto, é o inverso disso, né? 1 sobre x. 30 menos 10, repare, vai dar 20. Aqui vai ficar 40 sobre x, porque quem é x é v sobre c, aqui está escrito c sobre v, né? Vezes a raiz de 1 menos x ao quadrado, que fica lá dentro, igual a, sobrou 40c sobre v do outro lado, portanto, 40 sobre x. Em seguida, ao mesmo tempo que nós passamos o 20 para o segundo membro com sinal trocado, nós estamos dividindo os dois membros por 20. 40 por 20 dá 2, 2 sobre x, raiz de 1 menos x ao quadrado. 40 por 20 dá 2, menos o 20 foi para lá, mas eu dividi por 20 dá 1. Repare que essas passagens de matemática básica eu estou abreviando para não tornar a apresentação desnecessariamente pesada. Multiplicando todos os termos por x, teremos 2 raiz de 1 menos x ao quadrado igual a 2 menos x. Tranquilo, você multiplicou os dois membros por x. Agora vai elevar os dois membros ao quadrado para ser liberada da raiz. 2 ao quadrado é 4, raiz de 1 menos x ao quadrado fica 1 menos x2. Do outro lado, produto notável, 4 menos 4x mais x ao quadrado, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Feitas as devidas simplificações, isso te eleva a 5x ao quadrado igual a 4x. Tá? Essa é uma equação de segundo grau, portanto tem duas raízes, uma delas evidentemente é zero, mas esse x não pode ser zero. Tá? Eu não vou discutir essa parte matemática. Tá? X igual a zero é uma raiz, tá? Mas por alguma razão apareceu e obviamente não é a raiz que me interessa. Essa viagem não pode ter durado 0 anos, né? Que levaria, se x fosse zero, levaria v igual a zero. Eu estou deixando a pergunta para você, tá? E olha, eu gosto muito de receber recados de vocês, tá? Tem gente que acha que nos incomoda. Se você ligar para mim, mandar um zap, professor, eu não quero incomodar, eu só quero dizer que eu acho que o x não pode ser zero naquela questão por causa disso ou daquilo, tá? Eu, obviamente, darei o resultado, você é por isso mesmo, ou acrescentarei. Eu gostaria que você refletisse, tá? Em 3 momentos nesta aula, prepare-se, você será convidado a refletir e eu ficarei muito feliz se você me der um retorno. Gente, estou fazendo uma proposta, estou conversando com vocês. Vocês têm consideração por mim, eu sei disso, eu os respeito. Os tenho em elevada conta, sem exceção, e sei que a recíproca é verdadeira. E o que pessoas que se respeitam fazem? Quando um deles propõe alguma coisa, pelo menos uma resposta, né? Ainda que fosse um não sei, né? Me explique então. Tá? Eu estou convidando-os, por favor, a refletirem, não apenas a refletirem, mas também
dizerem para mim o que vocês concluíram. O x igual a zero não serve, embora seja a raiz dessa equação de segundo grau. A outra raiz, é claro, vai ser 4/5 ou 0,8. Como x era, lá no comecinho, a gente fez V sobre C igual a x, então V sobre C é 0,8, ou seja, V é 0,8C. Para que aconteça aquilo que o problema propõe, o pai deve viajar numa velocidade igual a 80% da velocidade da luz. Está respondido o problema aqui, ele termina. Mas poderia ir mais longe, né? Poderia perguntar quanto tempo durou a viagem. Que idade o pai e o filho terão no reencontro? Se o x é 0,8 e o tempo para o filho é dado por 40c sobre v, isto é 40 sobre x, 40 sobre 0,8 para o filho, 50 anos. O filho tinha 10, agora tem 60. Para o pai, fazendo a conta, tá? 40 sobre 0,8, 1 menos 0,8 ao quadrado, 0,64, vai dar 0,36, raiz de 0,36 é 6. 50 vezes 0,6 dá 30 anos. Para o pai, durou 30 anos. O pai que tinha 30, mais 30, 60. O filho que tinha 10, com mais 50, 60. Ou seja, os dois têm 60 anos. 50 anos a viagem durou no relógio do filho, 30 anos no relógio do pai, e ambos estarão então com 60 anos, com saúde e felizes. É claro que isso a teoria da relatividade não permite prever. Vão estar vivos? Vão estar com saúde? Espera-se, né, que estejam bem. Tranquilo? É o paradoxo dos gêmeos, é a história de que o tempo se passa de forma diferente. Foi como tudo começou, e como consequência disso também o comprimento varia, a massa varia. Quando você se aproxima da velocidade da luz, aumenta a massa, o tempo passa, o relógio para, né, tende a parar dentro da nave, anda mais devagar dentro da nave, e o comprimento diminui. Na velocidade da luz, se nós levássemos ao extremo, o relógio definitivamente pararia, aí não existe o antes, não existe o depois, não existe tempo, tempo é uma invenção humana, e não existe espaço, porque o comprimento se torna zero. São coisas que, sem dúvida, nos deixam intrigados, mas isso não deve te perturbar. Condicione-se com a matemática desses problemas, claro, sem abrir mão do seu direito de interpretá-los, surpreenda-se, é bom, saudável que seja assim, tá? E isto é o que se espera de você nesse momento. Vamos em frente, você não imagina como são fortes as emoções desta aula. Eu me emociono. Me emociono porque eu sei que são situações onde, se você não tem uma noção prévia, num vestibular você não resolve, você fica perdido. Mas se você se enfronha um pouquinho, ao mesmo tempo a coisa parece muito, muito mais simples do que pode parecer. É a minha sincera convicção sobre a física moderna. Então, vamos ao segundo exercício escolhido a dedo para a aula de hoje. Questões do ITA. Agora vamos nos referir a questões recentes do ITA, escolhidas estrategicamente para explorar coisas novas. Esse triângulozinho foi copiado do livro do Halliday. Ele aparece em outras obras. O ITA provavelmente até 2013, 7 anos atrás, nada havia perguntado sobre a mensagem que esse triângulo traz, que já foi comentada numa outra aula, inclusive, com a promessa minha de que daqui a 2 aulas nós iríamos provar essa relação. Na verdade, é a expressão da energia total em função da quantidade de movimento, seja de uma partícula material com grande velocidade, ou mesmo de uma radiação eletromagnética, de um fóton que tem a massa de repouso igual a zero. Essa fórmula é uma espécie de generalização da fórmula E igual a mc². Lembrei agora, foi lá naquela primeira aula, teoria da relatividade, quando vimos que E igual a mc², que no formulário, por favor, reveja o slide desta que foi a aula número, essa já é a 26, né? Então eu devo estar falando da aula 24. Essa fórmula já apareceu lá. E no ITA, em 2013, foi pedido para demonstrá-la. Nos anos seguintes, e por isso que eu digo que essa aula é importante, esta mesma relação tem sido cobrada em novos problemas. Durante várias dessas abordagens, de 2013 para cá, eu tenho clara lembrança que a fórmula foi dada. São exercícios que estamos fazendo em aula ou estão, no mínimo, sendo propostos para casa. Você saberá do que eu estou falando, se é que já não sabe,
já não se envolveu, os bialunos com certeza, tá? Então isso tem caído demais, inclusive agora em 2020, que novamente caiu e a fórmula não foi dada. Então das duas uma, ou você decora ou aprende a deduzir, tá? Não é difícil deduzir, como você vai ver agora. E o triângulo não envolve nada de conceitual, esse triângulo é apenas uma regra mnemônica. Mnemônica quer dizer algo que vai te ajudar a memorizar, tá? Poderia alguém pensar, os lados desse triângulo são vetores, alguma soma vetorial, nada disso. Aparece energia. Energia é grandeza escalar, tem até um K lá, tem energia cinética, kinetic, isso é coisa de livro americano também, tá? Não tem nada de vetores, nada de conceitual, é apenas uma figura que junto com Pitágoras, que vive na nossa cabeça, né, ajuda-nos a memorizar. Então cuidado com essa expressão, ela tem sido cobrada. Veja lá, em 2013 desta maneira, numa questão discursiva. Naquela época, 20 eram os testes de múltipla escolha e 10 eram as discursivas. Considere as seguintes relações fundamentais da dinâmica relativística de uma partícula. A massa relativística vale m0 gama. Na verdade, esse gama é 1 sobre raiz de 1 menos V2 sobre C2. É aquela mesma fórmula que a gente já estudou na teoria da relatividade. M é igual a m0 sobre raiz de 1 menos V2 sobre C2, ou de forma mais breve, tá? É comum se fazer isso, eu tenho evitado, porque não temos assim preguiça, digamos assim, não há necessidade de querer facilitar tanto, tá? Mas há muitos livros, bibliografia e alunos, estudantes, pessoas, professores, né, que gostam de se expressar dessa maneira. A massa é calculada por m0 gama, onde m0 naturalmente deve ser a massa de repouso e v deve ser a velocidade desta partícula. O momentum, a quantidade de movimento relativístico, dado por P igual a MO gama vezes V. É o nosso Q, é a quantidade de movimento. MO gama é M, é a massa na velocidade elevada. E M vezes V, há muito tempo, né, você sabe, é a quantidade de movimento. E a energia relativística, mc quadrado, não deixou de ser, onde M0 gama é o M. Em que M0 é a massa de repouso, e gama, então, o chamado fator de Lorentz, é 1 sobre a raiz de 1 menos V2 sobre C2, tá? Se você gostou dessa ideia, qual é a vantagem? Você vai economizar grafite, você vai economizar carga de caneta Bic, você vai, talvez, cansar menos o seu braço, a sua mão ao escrever. Fique à vontade, inclusive no vestibular, se quiser, pode usar. Esse gama é um símbolo já consagrado. Demonstre que E quadrado menos P2C2 é igual a M0C ao quadrado. E com base nessa relação, discuta a afirmação. Quer dizer, para dizer se é verdade ou mentira, que toda partícula com massa de repouso nula viaja com velocidade da luz. Ele está falando do fóton. O fóton, você sabe, não tem massa de repouso. Qualquer radiação eletromagnética, aquelas que viajam com velocidade igual a c no espaço vazio, tem massa de repouso nula. Prove se isso é verdade ou não, discuta, a partir da relação que deve ser então demonstrada. Essa relação pode ser traduzida no triângulo, né? Se eu passasse esse menos P2C2 para o outro membro, eu veria aqui o teorema de Pitágoras, quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados dos catetos. Então existe um triângulo retângulo em que a hipotenusa vale E onde os catetos valem PC e aqui seria M0C quadrado. Eu copiei, né, o copy scanner do Halliday e ele não coloca o M0. Eu preferi não colocar também, porque não adianta ficar corrigindo livros. Aí de repente pegar o livro e vai ver que o erro está lá, mas o professor falou que M é a massa na velocidade elevada. Aqui não, enunciado é uma coisa, a figura é outra. Foram copiados de lugares diferentes, tá? E eu optei por não adaptar, com a intenção, acredite, de não confundi-los. E aqui eu vejo a energia cinética, né? Porque se isso aqui é energia total, né? E se eu, com a ponta seca do compasso colocada nesse vértice, colocasse a outra ponta aqui nessa extremidade, eu teria uma distância igual a, no caso, M0C quadrado. Transportasse essa distância para cá, o que eu devo somar com a energia de repouso, M0C quadrado, para ter a energia total? Não é exatamente a energia cinética? O símbolo K não tem sido muito usado por nós. Eu não gosto disso.
Eu não gosto porque isso é coisa de livro americano, eu não gosto de ficar enchendo a bola de Trump, de Bill Clinton, de George Bush. Kinetics em inglês, né? É a energia cinética, não é mesmo? Se você acelera uma partícula subatômica a partir do repouso, ela já tem energia de repouso, m0c², e ela ganha energia cinética, então a energia de repouso mais a energia cinética é a energia total. Isso também não é de hoje, já trabalhamos inclusive numericamente com esta ideia. Então nesse triângulo a gente vê tudo isto. Beleza? Esse triângulo vai ajudá-lo a memorizar as relações relativísticas entre a energia total, a energia de repouso, mc², para nós é m0c² no problema, e a energia cinética e ainda o momento linear, P, que aqui está sendo chamado de P. Beleza? Então como é que eu demonstro essa relação? Como é que eu provo que esse triângulo de fato existe? Lá aparece E ao quadrado. O E foi dado, é M0 gama C², MC², como você sabe. Então, elevando ao quadrado, porque eu vou substituir lá desse jeito, quero provar que essa expressão é igual àquela, vai ficar M0 ao quadrado, gama ao quadrado C². A matemática aqui é banal, não há por que você desanimar achando que tem muita letrinha, muito gama, muito V, muito C, muito E. Não há por que se perturbar, é matemática básica, é algebrismo mesmo. P2C2, que vai aparecer também na expressão que nós vamos querer deduzir. No lugar do P, você vai colocar M0 gama V ao quadrado, fica M0 ao quadrado, gama ao quadrado, V ao quadrado, e o C ao quadrado é repetido. Essa equação foi chamada de 2. A seguir, eu estou fazendo 1 menos 2, por quê? Porque eu quero calcular E2 menos P2, e só vou sossegar quando eu chegar à conclusão que isso é igual a M0C ao quadrado, isso é o quadrado da energia de repouso. Então, subtraindo membro a membro, eu terei E2 menos P2C2 igual a M0 ao quadrado, gama ao quadrado C², copiando de lá, menos M0 ao quadrado, gama ao quadrado, V², C². Coloco o fator comum em evidência, o primeiro membro é só repetido, repare. O fator comum é M0 ao quadrado, gama ao quadrado, C², entre parênteses fica C ao quadrado, menos V ao quadrado. Tá? No lugar do gama, você vai agora colocar a raiz de 1 menos V2 sobre C2. Sobra então M0 ao quadrado vezes C ao quadrado. Gama ao quadrado fica 1 sobre, não tem a raiz porque lá está ao quadrado, vezes C2 menos V2, que sobrou na linha anterior. Na linha seguinte, você repete o fator que foi colocado em evidência. Aqui embaixo tira o mínimo, né? 1 menos V2 sobre C2 vai dar C2 menos V2 sobre C2. Esse C2 acaba sendo denominador de denominador. Multiplicando invertido, esse C2 vai lá para cima. Embaixo fica C2 menos C2 após tirar o mínimo. E sobrou lá o C2 menos V2, que aqui acaba cancelando. Portanto, E2 menos P2C2 vai ser igual a M0 ao quadrado C2 vezes C2, né? Porque o C2 menos V2 cancelou. Portanto, M0 ao quadrado C², que equivale a M0 C² ao quadrado, conforme queríamos demonstrar, não era lá que nós queríamos chegar? CQD, então. E daí, será que é verdade que toda partícula com massa de repouso nula viaja com velocidade igual à da luz? Bom, se a massa de repouso for nula, eu vou poder trocar esse M0 por zero, né, nessa relação que eu acabei de provar. Por isso, E2 menos P2C2 é igual a zero, então E2 é igual a P2C2. Mas E vale MC², cuidado, é MC² como ele deu lá, porque M0 gama é M, não é? Então MC² ao quadrado igual a P2C2. P2 vale MV, a quantidade de movimento, vezes C ao quadrado. Operando, fica M ao quadrado C² igual a M2V2C2, cancele o M ao quadrado, C² por C² simplifica, fica C2 igual a V2, logo V igual a C. Então está provado. Toda partícula de massa de repouso nula viaja com velocidade igual à da luz. Tá? E eu te digo, se a massa de repouso não for nula, ela não pode chegar na velocidade da luz, porque daí a massa resultaria infinita. Uma discussãozinha matemática fácil em cima lá da relatividade da massa comprovaria isso. Mas se a massa de repouso for nula, ela viajará com velocidade igual à da luz. Essa afirmação, portanto, é verdadeira. Com isso, não apenas aquilo que o teste pediu para você provar, como também essa relação
entenda-a como oficialmente apresentada. Você pode precisar dela. Muitas vezes o ITA deu a informação, porque isso aqui não é nenhum conceito básico, é uma relação que deriva daquilo que você já estudou de uma forma, matematicamente falando, até relativamente simples, certo? No entanto, ela não é assim um conceito básico. Tá? Não seria de se esperar que o ITA cobrasse a memorização de uma fórmula como esta, né? Mas muitas questões ficam facilitadas com ela. E em 2020, particularmente, essa relação não foi dada e ela foi muito útil na resolução da questão. E a tendência, então, ao que tudo indica, é que esse tipo de situação continue a ocorrer. Certo? Por isso eu te digo, esta aula é muito importante. Ela pode decidir a sua aprovação. E quando eu falo decidir a aprovação, não é você tem que acertar a questão de física moderna, tem que acertar a questão de gravitação, tem de acertar a questão termodinâmica. Não. A gente sabe que muitas questões, de fato, são muito difíceis. Você tem de, se for discursiva, não deixar em branco, em hipótese alguma, tem de encaminhar. Tá? E eu acredito que muita gente, já falei isso para vocês, consegue passar no ITA longe de gabaritar. Eu falo isso para que você não desanime se não consegue fazer tudo que coloca na tua frente. Claro que é sempre um sintoma de que algo perigoso está acontecendo. Não consegui terminar tal questão, mas isso jamais, no caso do ITA, principalmente, é motivo de você jogar a toalha. Tá ok? Mas se for uma questão discursiva, como foi aquela que eu vou comentar, acredito até que seja a questão seguinte agora, e você souber pelo menos encaminhar, porque terminar, fazer o que você vai ver, creio que seja exercício 3, é coisa para pouco. Se é que alguém faz tudo como vai ser recomendado, como deveria ser. Vamos ver se de fato é ITA 2020 que vem agora, exatamente. Claro que eu já estava sabendo, mas não sabia se era 3 ou era 4. Raios cósmicos interagem com átomos da atmosfera e produzem partículas instáveis. Chess. Dá para entender isso? Raios cósmicos, raios que vêm do espaço, radiações. Ao colidirem com os átomos da alta atmosfera, produzem partículas instáveis. Chess. Tá? Que partículas são essas? Não sei, só sei que o teste está dizendo que isso acontece e eu não vou duvidar, é um dado do problema. Por meio de experimentos, constata-se que X decai em uma partícula Y e um neutrino. Ora, isso pode ser ficção, né? Ou pode ser, de fato, alguma constatação importante. Mas, independente de você ter qualquer conhecimento anterior a respeito desse tipo de fenômeno ou não, você é obrigado a se basear, é claro, nas informações. Então, a partícula X, que é instável, ela decai, ela se transforma em uma partícula Y e um neutrino Ni. É o nome dessa letra, parece V, mas é Ni. É a letra do alfabeto grego que corresponde ao N do nosso alfabeto. É a letra que aparece na tela do seu computador quando você digita N. E daí escolhe a fonte symbol, que é o alfabeto grego. É a letra Ni. Conforme a equação de decaimento. Peraí, questão de química, numa prova de física, caiu bem assim. X se transforma em Y mais Ni. Né? Uma equação de uma reação química ou uma transformação, né, que ocorre de forma espontânea ou sob ação de algum tipo de catalisador, algum agente que provoque a reação, não sei. Mas que ocorre essa transformação, eu não vou discutir, assim é dado. Considerando desprezível a massa de repouso do neutrino, e x inicialmente em repouso, portanto, quantidade de movimento inicial zero, energia cinética inicial zero, determine a velocidade da partícula y, que vai ser formada, né? X parado se transforma em y mais neutrino. Neutrino não tem massa de repouso, logo viajará com velocidade igual à luz, né? Em termos de C, e das massas de repouso de X e de Y. Quando a gente lê essa questão, principalmente por se falar em decaimento, a questão se referir a um fenômeno, a princípio estranho, né? Nós não exploramos situações como esta assim detalhadamente, dá a impressão que, pô, não sei, não aprendi isso daí, vou jogar a toalha. E, no entanto, a questão é pura e simplesmente a aplicação de conservação de quantidade de movimentos. Né?
se x está em repouso e se transforma em neutrino y, é como uma bomba que explode em dois fragmentos. Você sabe fazer isso, não é? E a energia também deve se conservar. Na física moderna, o princípio da conservação da energia não foi revogado, tá? Depois veja se você precisa de algo além disso. O algo além é álgebra, é contas que não são simples, mas são de matemática básica. Tá? É essa mensagem que estou passando para vocês. Tá? Verifiquem, por favor, que é assim mesmo. E se de repente virem, não, professor, mas lá teve uma passagem que você não pode esperar que o aluno faça. Se você achar que isso exista, fale para mim, porque eu gostaria de saber. A questão não é fácil, tá? Mas não cobra nada que você não saiba. Senão, vejamos. Tá? Então, x que está em repouso se transforma em y e neutrino. Conservação de energia. A energia de x, né? Energia de repouso, nós vamos expressá-la daqui a pouco por m0c², deve ser a energia que y adquire mais a energia do neutrino. Sendo que a energia de uma partícula pode ser expressa por raiz quadrada de Pc ao quadrado mais m0c² ao quadrado, conforme demonstramos agora há pouco. Então, substituindo aqui na lei da conservação da energia. Antes do decaimento era só x, depois virou y em neutrino, x já não existe mais. A energia de x é expressa por m0xc². Por quê? Porque x estava em repouso, não é? Considerando y inicialmente em repouso, x inicialmente em repouso. Então a única energia que tinha x era a energia de repouso. Tá? A energia de y daí será PYC², baseado na fórmula que você acabou de ver, mais a energia de repouso dele, né? M0YC² elevado ao quadrado. Isso é a energia de Y. E a energia do neutrino, ele não tem massa de repouso, então esse segundo termo não existe, é só a quantidade de movimento do neutrino, com base na mesma fórmula, vezes C ao quadrado. Na verdade, é quantidade de movimento vezes C. Isto é expressão de energia, possivelmente muitos reconhecerão isto de aulas anteriores, né? Cortando aí o quadrado com a raiz. Mas aqui você pode dizer que se baseou na fórmula anterior, onde o M0 foi zero, pois se trata do neutrino, e o neutrino tem massa de repouso nula pelo que é dado. Ok? Daí eu estou isolando raiz quadrada de PYC² mais M0YC² ao quadrado. Do outro lado já tinha M0xc². Aqui a raiz com o quadrado simplifica. Quantidade de movimento neutrino vezes C é passado para o outro membro com sinal trocado. Elevo os dois membros ao quadrado para me livrar da raiz. Ok? E daí eu chego, então, a essa relação, que por enquanto é mantida. Depois nós vamos substituir aí o PY e o P do neutrino da maneira como vai ser considerado a seguir. Como o sistema é isolado, vale a lei da conservação da quantidade de movimento QI igual a QF. Quantidade de movimento inicial zero, porque x estava em repouso. Final seria PY mais PV, é o que nós costumamos chamar de Q, não é mesmo? Quantidade de movimento da partícula Y mais a do neutrino. Por isso, PY vale menos quantidade de movimento do neutrino, que é deslocado para outro membro com sinal trocado. Na linha anterior, já sem a raiz, né, eu poderia ter escrito de novo sem a raiz, mas para não carregar demais o slide, no lugar de... você repete, então, PY vezes C elevado ao quadrado, depois vai se cancelar, por isso está taxado aí, mais M0 multiplicado por gama ao quadrado vezes C², aqui me dá a impressão, M0Y ao quadrado vezes C², tá tudo certinho, igual, do outro lado temos um produto notável, né, quadrado primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo, M0x ao quadrado vezes C², menos 2M0xC ao quadrado vezes Pni, P índice Ni vezes C, mais Pni vezes C ao quadrado. Produto notável. Como Py e Pni em módulo são iguais, né, e está elevado ao quadrado, então vai ficar positivo mesmo, esses dois termos se cancelam
A seguir, para simplificar, você divide tudo por c ao cubo, ficando então c à quarta por c dá c, fica m0y ao quadrado vezes c, igual a m0x ao quadrado vezes c de novo, c ao quadrado vezes c dá c ao cubo, vai desaparecer, porque estou dividindo tudo por c ao cubo. Obtenho então esta relação, de onde não, mas eu deverei calcular a velocidade da partícula y após esse decaimento. Tá? Em módulo, Py e Pni são iguais. E Pni, aqui é índice, tá? Me desculpem, há uma falhazinha de anotação, né? Deveria ser, às vezes, aqui é P índice, Ni, quantidade de movimento do neutrino. Se você isolar, daqui você vai ter o que eu escrevi aqui, tá? Comprove, por favor. M0x menos M0y ao quadrado vezes c, você foi colocado em evidência, esse termo foi trazido para o primeiro membro e 2M0x foi trazido para o outro membro dividindo, né, isolando o Pni da equação anterior. E como Pni é igual a Py, isso também é igual a MyVy, sendo que Vy é o que eu quero calcular. Ok? Então naquela linha lá, onde nós elevamos ao quadrado, por isso não vai aparecer a raiz agora, nós vamos substituir o Py pelo que nós acabamos de obter, né? M0x ao quadrado menos M0y ao quadrado vezes c sobre 2M0x ao quadrado, certo? Do outro lado, permanece o que já estava lá. Aliás, desculpem, me parece que falta alguma coisa aqui, né? Eu encontrei Py, coloquei lá, ficou aqui, né? E do outro lado, não, nessa mesma linha, desculpem, esqueçam, não vamos trabalhar lá em cima, não. É nesta mesma linha, tá? Nós temos M0x ao quadrado menos M0y ao quadrado sobre 2M0x vezes c, esqueça o quadrado por enquanto, é que no lugar de MY, esse MY é a massa na velocidade elevada que a partícula y vai adquirir após esse decaimento. Ela está sendo substituída por m0y sobre raiz de 1 menos vy ao quadrado sobre c ao quadrado. Você sabe de onde vem isto, certo? Isto vem da relatividade da massa. Vezes vy, que é a minha incógnita. Como aqui tem uma raiz, eu tive de elevar os dois membros ao quadrado. E assim obtive uma relação onde tem vy em cima e tem também vy embaixo. Ok? É aquela equação da conservação da energia aliada à conservação da quantidade de movimento me deu condições de calcular o P do neutrino, né? E a relatividade da massa permitiu esse desdobramento do segundo membro. O problema recai em álgebra de novo, a tua única incógnita aqui é Vy. Gente, eu agora faço questão de voltar para a minha imagem para poder olhar nos seus olhos. Essa aula está sendo gravada na noite de domingo. Tá? Eu fiquei um bom tempo durante o domingo verificando se o algebrismo para isolar o Vy aí caberia num slide, se conviria que eu fizesse aqui ou não. Tá? Eu decidi não fazer porque é pura matemática básica. Não é coisa assim banal de fazer em 2 minutos, não. Talvez leve 5, talvez leve 10. Tá? Mas eu preferi não fazer isso para não cansá-los e não cansar a mim mesmo. Por isto, por favor, se não for pedir demais, queira, prezada aluna, prezado aluno, isolar o Vy desta equação. Tá? Eu confesso que como essa expressão do primeiro membro não tem incógnita, né? Tudo são termos aqui que vão aparecer na resposta, porque você quer a resposta em função das massas de repouso de x e de y, além de c, eu chamei tudo isso daqui de Z maiúsculo, tá? E daí tratei de isolar o y em função do z e no final substituí. Recai em produto notável, simplificação de frações, mas em menos de 10 minutos, com um pouco de cuidado para não errar em bobagem, você chega nesse resultado. Por favor, faça isto. De preferência, pegue as coisas básicas que esse problema requer, quais sejam Conservation of the Energy e conservação da quantidade de movimento, of the momentum, tá? E tente fazer sozinho, sem olhar.
inclusive esse desenvolvimento do qual eu estou me abstendo. E depois diga, ligando para mim, professor, aquela questão era impossível, ninguém faz essa questão no vestibular. Ou então, não, impossível não é, mas também não é fácil. Concordo, dava para chegar lá, tá? Mas é o que eu digo, mesmo que você não vá até o final, nervosismo na prova, a gente acaba cometendo erros, às vezes, bobos, mas o que você não pode é deixar de encarar a questão em hipótese alguma. E tendo sucesso numa questão como esta, que ao que tudo indica é a última questão da prova discursiva, isso tem acontecido, já não é a primeira vez, é de física moderna, pode ser aquela questão que vai decidir o seu futuro. Então, por favor, analisem bem, fiquem à vontade para trocar ideias com esse seu dedicado professor. Ok? Tá dado o recado, então, né? Repito, fazer o problema do zero novamente. Ok? E, inclusive, essa parte aqui que foi omitida. Eu juro a você que o resultado honesto é aquele lá. Dá para chegar lá, não tem nada de especial daqui até aqui, é isolar o VY, só que tem VY em cima e embaixo, né? Então vai ter que multiplicar em cruz, de preferência chame tudo isso aqui de Z, tá? Por exemplo, e daí isola em função de Z e no final substitua o Z com mais duas linhas, você chegará lá. Vamos em frente, questão número 4. Os bialunos lembrarão, eu faço questão de resolver em sala essa questão 4, depois virar uma outra, de um espelho aí que está proposta a princípio. São questões polêmicas, são questões que têm algum indício de que tem alguma coisa errada. Claro que a física é uma ciência respeitada e se houvesse algum dilema do tipo daquele que eu vou sugerir daqui a pouco, isso já teria sido levantado. Mas aconteceu já, não é a primeira vez. Uma questão de termodinâmica, vocês já notaram essa questão. Pelo menos um de vocês uma vez me perguntou. Uma certa questão de termodinâmica, uma das últimas, conduzia pela lei das transformações adiabáticas, PV elevado à gama constante, é uma certa resposta. E pela expressão do trabalho, agora não lembro que tipo de expressão de transformação que era, provavelmente adiabática mesmo, dava outra resposta. E eram muito próximas, mas iguais não eram. E houve alguma dificuldade de nós identificarmos que tipo de aproximação foi feita numa das resoluções para que as respostas não batessem 100%. Eu estou convencido que numa prova discursiva isso é irrelevante. O que eles querem é saber se você sabe trabalhar a questão. Mas eu vou provocá-los, até em algum momento vou emitir a minha opinião, mas a minha opinião não é importante. Eu quero convidá-los à reflexão. Tentar adivinhar o que o cara queria e tentar descobrir qual é a encrenca quando eu insinuar que ela existe. Por favor, esteja atento. Que coisa sinistra, professor? Sim, esteja atento. Em 2002, no ITA, estava começando essa história de cair física moderna, mecânica, caía, relatividade nem caía mecânica quântica de vez em quando, e questões aparentemente fáceis como esta. Por isso que eu digo, uma das primeiras questões de física moderna do ITA, 2002, começo do século, ela não deveria ser assim muito complicada. No entanto, ela leva, você já vai ver, a uma situação que nos faz terminar a frase com um ponto de interrogação. Por que isso? Um átomo de hidrogênio tem níveis de energia discretos, por causa dos saltos, né? Não é uma variação de energia contínua que nós temos, ela é discreta, há saltos de valores, né, numa certa sucessão, definida por EN, já provamos isso um dia, né? Igual a menos 13,6 sobre N ao quadrado elétron-volt, em que N é inteiro maior do que 1. Sabendo que um fóton de energia de 10,19 elétron-volt excitou o átomo do estado fundamental N igual a 1 até o estado P, quer dizer, ele insinua que há um salto quântico, qual deve ser o valor de P? Justifique, está clara a pergunta. Tanta energia foi fornecida, o elétron saltou do nível fundamental para o nível 2, para o nível 3, para o nível 4. Está muito claro, e não foi a primeira vez que esse tipo de pergunta caiu. E ela é tranquila, né? É preciso que o elétron absorva a energia do fóton em quantidade suficiente para que o salto quântico ocorra. Então, a diferença entre a energia
que o sistema terá no nível P menos aquela que tinha no nível 1 é essa energia que foi absorvida. Aí matemática pura. Se N vale menos 13,6 sobre N ao quadrado e P vale menos 13,6 sobre P ao quadrado, menos 13,6 agora para N igual ao... Né? 13,6 sobre P ao quadrado passou para o outro, aliás, ficou onde já estava, né? Menos com menos deu mais. Menos 10,19 que veio para cá, e sim, menos 13,6 sobre P quadrado passou para o outro lado. 13,6 menos 10,19, olha, não estou errando na continha, dá 3,41, igual 13,6 sobre P quadrado. P quadrado igual 13,6 sobre 3,41, e essa conta feita com calculadora dá 3,99, quase 4. Bom, então o P deve ser 2, ou seja, eu vou do estado fundamental para o primeiro estado excitado. O que você responderia, então? Veja que não deu 4P quadrado, deu quase 4. Você responderia P igual a 2? Argumentando que talvez aquele valor tenha sido aproximado, que mais casas decimais possam existir e a informação não foi dada. Ou, já que o número que é ao quadrado dá 3,99 é menor do que 2, né? Porque para ser P igual a 2 teria que ser 4 ao quadrado? Será que você responderia que a energia fornecida é insuficiente para que o salto quântico ocorra? E, portanto, ele não ocorre e o nível final vai ser o próprio nível 1? Façamos a reflexão. O que será que o examinador quer que respondamos? Eu prefiro não responder essa pergunta. Já estou respondendo duas, na verdade, né? Dando duas possíveis respostas. Mas qual é a certa, professor? Olha, aí vem um pouco de minha opinião. Eu acho, justamente por se tratar de uma das primeiras questões do ITA a respeito desse conteúdo, que não havia preocupação em se saber se essa quantidade atingia aquele mínimo para que o salto quântico ocorra. Tá? E acredito sim que o autor da questão queria que você respondesse P igual a 2. E qualquer outra história que você conte, se ele já não tiver percebido isto, ele pode ver com maus olhos e pode até achar estranho e, sei lá, anular a questão. Embora, com mais rigor, eu acredito que a resposta melhor seria que a gente deva dizer que o salto quântico não ocorre, né? Porque com os dados é o que a gente é levado a concluir. Tá? Deixa eu ver só se não tem alguma coisa que com algarismos significativos me permita... Não, né? Aqui tem 4 significativos, né? E aqui tem 3, né? Mas aqui eu já estou respondendo com 3, então eu não poderia dizer que isso é necessariamente 4. Não esqueça, me ocorreu aqui alguma coisa, mas que na verdade não tem nada a ver, significativos não tem nada a ver. Tá? Eu acredito que o cara queria que P fosse 2, essa fosse a resposta, que eu não chegasse. Tá? Mas a mais correta é dizer que o salto quântico não ocorre. Professor, o senhor é pago e muito bem pago para me dizer como eu devo responder. Não seja um bagre ensaboado, não seja evasivo. O que você me aconselha a fazer? Olha, a única maneira que me ocorre de você ter absoluta segurança de que não vai ter prejuízo é fazer as duas coisas. Fazer as duas coisas. Fazer o quê? Eu prefiro dizer que esses são ossos do ofício de candidato ao ITA. Tá, você quis fazer um vestibular difícil, em frente. Né? Mas não custa nada, né? Quer dizer, se o tempo permitir, né? Sugestão que eu faço, coloque as duas. Tá? O ITA tem uma série de questões desse tipo, onde a gente percebe o que a pessoa queria que a gente fizesse e percebe até que o cara se enganou. E às vezes se enganou mesmo que não tem alternativa, e 2, 3 anos depois aparece a mesma questão corrigida, já não falei isso para vocês. O ITA tem esse tipo de coisa, ninguém é infalível. Tá? Então, eu, na verdade, estou realmente convidando-os à reflexão. E tem mais emoções. Já estamos quase no final da aula, mas há emoções ainda por vir. Então, essa foi a questão número 4, a quinta e última questão de hoje. ITA 2011 discursiva, aquelas que você não pode deixar em branco, em hipótese alguma, né? Porque deixou em branco é 0, escreveu qualquer coisa menos do que 0 você não tira, e sempre alguma coisa certa a gente vai saber escrever, é ou não é? Então olha lá, obtenha uma expressão para as energias das órbitas do modelo de Bohr do átomo de hidrogênio, utilizando a condição de que o comprimento de onda da
circunferência de uma órbita do elétron ao redor do próton seja igual ao número inteiro de comprimentos de onda de Broglie do elétron. Então, é uma hipótese que ele faz aqui que, a princípio, deveria substituir o postulado de Bohr. Vocês lembram do postulado de Bohr? Como é que nós começamos para calcular as energias e até os raios, né, das órbitas 2 aulas atrás, ou foi na aula passada, acho que foi semana passada, 7 dias. A gente começou por MVR igual a NH sobre 2π, lembra? Eu assim justificava por que a mecânica é quântica, né? Porque os pacotes, as energias, né, são múltiplas de HF, tá? E no caso do átomo, né, o momento angular MVR deve ser múltiplo da constante reduzida de Planck. Aqui a hipótese é outra. Eu não falei nisso para vocês, embora nos livros até conste, em alguns deles, conforme o gosto do autor, na forma de exercício ou até no próprio desenvolvimento teórico. Vamos ver aqui que essa condição nos leva. O que ele diz? Como dado o comprimento da circunferência da órbita, comprimento da circunferência, 2πr, ao redor do próton, seja igual a um número inteiro de comprimentos de onda de Broglie, por isso coloco n lambda onde n é inteiro. Você está lembrado da fórmula do lambda do comprimento de onda de Broglie? Olha, um dia eu decorei e em algum momento na aula sugeri que o aluno decorasse, mas muitos de vocês, e com razão, não gostam do verbo decorar, então é sempre bom lembrar como é que se chega lá. mc² igual a hf é fácil, né? Conteúdo energético. Para o fóton, tem velocidade igual a da luz, c igual a lambda f, equação básica da ondulatória, né? Velocidade é comprimento de onda vezes frequência, por isso frequência é c sobre lambda, passando lambda dividindo. Então mc² vale h vezes c sobre lambda. Por isso lambda vai ser, isolando, cancelando c com o quadrado, vai dar lambda igual a h sobre mc, o lambda igual a h sobre q. Eu sei que o aluno mais atento, e provavelmente todos vocês, já sabem que a fórmula é esta, mas é sempre bom lembrar de onde ela veio e também saber que mc é a quantidade de movimento do fóton. Mas quando você fala, né, porque a velocidade do fóton é c, quando você fala, porém, em comprimento de onda de Broglie, quer se associar o fenômeno da ondulatória, os fenômenos ondulatórios a uma partícula material, que daí não tem velocidade igual a c, não pode chegar lá. Nesse caso, a quantidade de movimento para um elétron, por exemplo, que é o caso, se exprime por mv. Por isso, 2πr igual a n lambda se transforma em 2πr igual a n sobre, vezes h sobre mv. h sobre mv. Tá? O que passa a ser mv? Comprimento de onda de Broglie, lambda igual a h sobre q, onde q vale mv. Pode ser c se eu estiver falando de fóton. No caso, estou falando de elétron. Passando 2π para a direita, dividindo, e o mv para a esquerda, multiplicando, fica mvr igual a nh sobre 2π. Você percebeu que a partir da hipótese de que o comprimento do perímetro da órbita é igual ao múltiplo de comprimento de onda de Broglie, nós chegamos na mesma expressão do postulado de Bohr. H sobre 2π é a constante reduzida de Planck, né? Então, a partir de agora, o exercício se torna idêntico. Claro que eu não vou cansá-los resolvendo de novo da aula 25 regular. Por favor, dê uma olhadinha lá. Foi a aula da semana passada, né? Essa deve ser. Essa é a aula 26. Não, essa é a aula 26, realmente. Então, foi a aula anterior, realmente. Tá? Se alguém esqueceu, dá uma olhadinha na aula, dá uma olhadinha no PDF. O resultado foi esse aqui. A energia vale menos 2π² mk² e a quarta sobre h² vezes 1 sobre n ao quadrado. Foi daí que chegou-se ao tal do menos 13,6 sobre n ao quadrado. Depois de transformar, é claro, joules em elétron-volts, sabendo da massa do elétron, do K, da carga do elétron e tal. Tá? Para chegar no gabarito, tal como eu apresentei, você teria de trocar esse K, Marcel já explicou, por 1 sobre 4π ε0. K é constante eletrostática, ε0 é permissividade do meio. Substitua lá, eleve ao quadrado, simplifique. Você chega também a essa expressão para as várias energias para cada um dos níveis do átomo de hidrogênio. Certo? Por isso eu disse, aqueles dois problemas, calcular os raios e as energias, foi problema 1 e 2 da aula regular da semana passada.
São básicos. Várias vezes já se repetiram no ITA e essa foi uma das vezes. Claro que teve esse trabalhinho a mais de provar que aquela condição que ele deu, 2πr igual a n lambda, né? Ela é compatível, coerente com o postulado de Bohr. E aí a gente começa, é coincidência demais essas coisas para não ser verdade. Então, o Bohr não provou que MVR deve ser igual a NH sobre 2π, mas talvez estivesse desconfiado que o perímetro da órbita devesse corresponder a um múltiplo de comprimento de onda de Broglie, daí tenha chegado lá e tenha apresentado aquela condição como se ela fosse a mãe da criança. Sabe Deus? Né? Mas dá para ver que uma coisa é consequência da outra. Tá? Por isto, aumenta a nossa convicção de que tudo isso deve estar certo, apesar de, como sempre, haver postulados embasando a nossa ciência. Ok, e para terminar esta nossa importantíssima aula, eu selecionei o exercício número 3, proposto para casa. Uma orientação, não farei por inteiro. Uma questão que caiu no ITA em 2009, muito intrigante. Um feixe de laser com energia E incide sobre um espelho de massa M pendurado por um fio. Sabendo que o momentum do feixe de laser é E sobre C quadrado, claro, porque E é mc quadrado, né? Mc quadrado sobre C dá mc, isso é quantidade de movimento ou momentum. Em que C é a velocidade da luz, calcule a que altura h o espelho subirá. É claro, se luz é matéria, né? A luz que incide sobre esse espelho bate e volta, reflete, e o espelho, então, como se fossem bolinhas de tênis jogadas contra esse espelho, como se fosse o problema do pêndulo balístico, apesar de que lá a bala ficava encravada no bloco. Aqui não, aqui é um espelho, a luz é refletida, mas o espelho então sobe até uma altura h que eu quero expressar em função de E e de C, certo? Essa resposta estará também, se não me engano, em função de G, é verdade, que não está mencionado no enunciado. Então alguns de vocês mais críticos diriam, bom, mas tem que colocar G na resposta, tinha que dar o G lá em cima. A rigor sim, né? Mas o ITA nem sempre tem essa precisão. Então, olha, eu estou convencido que o autor da questão queria que o aluno resolvesse assim, ó, conservação de quantidade de movimento e conservação de energia. Não é? Porque no choque a quantidade de movimento se conserva, já que o choque é um exemplo aí de sistema isolado, né? QI igual que F. No início, pêndulo parado, não tinha espelho parado, não tinha quantidade de movimento. O laser tinha quantidade de movimento E sobre C. Na volta, menos E sobre C, né? O QF, porque muda o sentido, então muda o sinal, energia é escalar, mas momento é vetorial, mais MV, que seria a quantidade de movimento adquirida pelo espelho. Então, MV vale 2E sobre C, que é deslocado para outro membro, ou seja, V, velocidade do espelho, imediatamente após receber o feixe de luz, vale 2E sobre MC. Após isso, o espelho adquirindo velocidade vai subir num campo gravitacional, deveria ter sido isso escrito e denunciado, até uma altura H. Então, mv quadrado sobre 2 igual a mgh, a energia cinética do espelho, agora esqueça o laser, é igual à energia potencial gravitacional lá em cima. Isolando o H, cancelando o mv quadrado sobre 2g no lugar do v, coloque 2e sobre mc ao quadrado, dá 4e quadrado sobre m quadrado c quadrado. E não podemos esquecer desse 2g que sobrou embaixo, coloquei aqui 1 sobre 2g. 4 dividido por 2 dá 2, 2e quadrado sobre gm quadrado c quadrado. Gente, eu estou convencido que era isto que o autor da questão queria que o aluno fizesse. Nota integral para o aluno que fizesse isso. No entanto, eu te pergunto, a gente aprende no início da ótica geométrica, vou até conferir com o Marcel sobre isso. Não quero que vocês incomodem o Marcel, eu vou encarregar, mas já posso imaginar a resposta. Que quando ocorre reflexão da luz, como a luz volta para o mesmo meio, não muda a velocidade e também não muda a frequência. A frequência depende da fonte. A fonte de onde vem a luz incidente é a mesma da luz refletida. Se não muda a velocidade nem frequência, não muda a energia. Não é? A energia na chegada era E e na volta era E mesmo. E E sobre C é a quantidade de movimento. Então a luz, o laser, não perdeu energia, não. Cada fóton continua com a mesma energia, continua com a mesma frequência,
E o número de fótons também deve ser o mesmo na volta, porque não teria havido absorção, já que a palavra espelho está no enunciado. Tá, então a luz volta com a mesma energia que chegou, mas o espelho subiu. De onde veio a energia que o espelho adquiriu para poder subir? Percebem que há um erro conceitual aparentemente grave nesse problema? Eu levanto a pergunta aqui. Se alguém tiver uma resposta, eu gostaria de ouvir. Se a energia do laser se manteve durante a reflexão, de onde teria se originado a energia potencial gravitacional ganha pelo espelho? Surgiu do nada? Então tá furado o que tá feito aí. Então eu não poderia chamar a energia na volta de E, teria de ser uma energia menor. Então há uma outra solução que seria como você está vendo em seguida. Eu só vou mostrar os passos. Outra solução para contornar essa pergunta que fica aqui sem resposta é denominar de E' menor do que a energia do feixe refletido. Só que já vou adiantando que isso conflita com o que a gente aprende nos princípios da ótica, né? Na reflexão não deveria haver perda de energia, não há alteração de velocidade nem de comprimento de onda, e, portanto, não deveria haver alteração de frequência. Tá? Eu não consigo explicar por que a energia na volta seria menor. Mas se assim fosse, fazendo aí QI igual que F, na vinda E sobre C, a quantidade de movimento, na volta menos E' sobre C, mais MV. Tá? Eliminando C, daria E', isolando, né? Igual a MVC menos E. Conservação de energia. Energia inicial igual ao final. No início, o feixe incidente tinha energia E, no final tem E', e o espelho adquire energia cinética MV2 sobre 2. Se você substitui aqui o E' por MVC menos E, você cai numa equação de segundo grau, aplica Bhaskara e descobre que a velocidade do espelho é esta. E a altura daí você faz energia cinética igual ao potencial gravitacional, H igual a V quadrado sobre 2G. No lugar de V, coloca aquela expressão e estamos conversados. Aqui faltou um quadrado, né? Me desculpe, é V ao quadrado e lá está V, eu vou arrumar no PDF. Mas a resposta, você está vendo, não seria exatamente a mesma que a daquela outra forma? E aí, como você resolveria? Aqui, realmente, a situação é dramática, porque numa solução eu entro em choque com uma lei, né, que é a lei da conservação da energia. A luz volta com a mesma energia e o espelho ganha energia de onde? E a segunda resolução, que a princípio me parece até muito boa, mas ela manda que eu reformule os princípios da ótica. Que na reflexão existe perda de energia, a frequência do fóton refletido deve ser menor. E aí, professor, o senhor não vai se posicionar dessa forma? O senhor não é pago e bem pago para isso? Eu jamais me atreveria a colocar em dúvida as coisas básicas da ótica. Então, como é que o senhor se posiciona? Posiciono-me com um grande ponto de interrogação. Tá? Deliberadamente escolho questões polêmicas porque elas existem, sempre existiram. Em geral, não é de propósito, em geral, as pessoas que propõem as questões sequer perceberam isso. Mas eu estou dizendo com muita clareza como que eu acredito que a pessoa que propôs a questão queria que você respondesse. Certo? Mas a melhor pessoa para tomar a decisão é você. Eu sou muito sincero, não sou demagógico, né? Não sei se é esse o termo, mas dizer vocês são os melhores, eu respeito muito a nova geração e aprendo muito com vocês. Certo? O que eu não posso é simplesmente esconder o jogo, esconder essas coisas que de fato são polêmicas. Certo? Então é isso, gente. Eu gostaria muito de ouvir as impressões de vocês a respeito disso. Já vi que tem gente que não fala comigo porque eu não quero incomodar o professor. Afinal, eu é que tenho de aprender e são pessoas abnegadas. Vocês não incomodam, mas se é essa a preocupação, não peça resposta. Diga, professor, o senhor pediu para eu falar? Tá aqui. Pode ser lá comentário no YouTube mesmo, ou pode ser por zap ou por e-mail, como você preferir. Tá? Eu gostaria de ouvi-los, claro, porque assim, de repente, eu reformulo a minha posição. Já aconteceu isso em alguma outra ocasião. Ok? Desculpe aí, acabei passando de 1 hora de aula, mas não tem outro jeito. Cada detalhe me parece importante. Mas era isso. Não tem mais nenhum slide. Esse daqui foi o último. Deixa eu conferir aqui. É isso mesmo. Então tem mais exercícios, né, para vocês se divertirem e terão cada vez mais, né? Se você aprecia ter bastante exercício, você será atendido com exercícios bem legais
nas aulas futuras. Vem aí MHS, junto com mais hidrostática, pêndulo simples, enfim, isso para as aulas de quinta, né? Fortes emoções e a prova de 2014, também numa das aulas futuras, daí de segunda-feira, merecerá a nossa atenção. Obrigado, pessoal. Forte abraço.